Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos então aí dar o início aí agora a falar do novo tópico do direito penal, que é antijuridicidade e ilicitude. Professor, antijuridicidade e ilicitude cai no concurso? Cai muito. Em todos os concursos que você for pensar em fazer, cai antijuridicidade e ilicitude. É claro que esteja atrelado ao seu edital. Se esse conteúdo estiver ao seu edital, cabe no teu concurso. Então, por isso, nós vamos explorar aqui. Tudo bem, senhores? Vamos começar falando, então, aqui do conceito de antijuridicidade e ilicitude. Olha, o conceito que eu botei aqui, ó, consiste na contrariedade entre a conduta praticada por uma pessoa e o ordenamento jurídico. É uma ação contrária à norma jurídica. Ou seja, meus amigos, o que acontece é o seguinte: de regra, alguém pode atentar contra a vida de alguém? Não, de regra não. Mas olha, vamos supor que uma pessoa agindo através de uma legítima defesa repeliu uma injusta agressão. Exemplo, vamos supor que hoje, Mévio, policial chegando à sua casa, veio Tício para tentar roubar ele. Ele revidou aquela injusta agressão e acabou baleando, matando aquele infrator. Ou seja, ele acabou matando alguém que, na verdade, a lei autoriza que ele pratique esse fato. Porque, olha, acontece o seguinte, meus amigos, a ilicitude. Ilicitude é um dos elementos do elemento estrutural do crime. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, para existir o crime, é necessário existir esses três elementos. Essas três elementares do crime. Que o crime ele é fato típico, antijurídico e culpável. Se não existir a antijuridicidade, a ilicitude, ele não responde pelo fato criminoso. Então, por isso que o conceito é esse aqui. Olha, consiste na contrariedade entre a conduta praticada por uma pessoa e o ordenamento jurídico. Ou seja, é uma ação contrária à norma jurídica. Ou seja, na verdade, por que é uma ação contrária à norma jurídica? Eu falei para os senhores o seguinte, que o exemplo que eu dei foi que um policial chegando na sua casa, veio um infrator e tentou lhe roubar. O que ele fez? Ele revidou aquela ação. Ele repeliu aquela injusta agressão. Ou seja, e ele acabou matando aquele cara. Eu pergunto aos senhores, de regra, se vocês pegarem aí o seu Código Penal, artigo 121 do Código Penal, vai dizer assim, ó, matar alguém, pena reclusão, homicídio simples, de 6 a 20, homicídio qualificado de 12 a 30. Ou seja, na verdade, quando você mata alguém, você está contrariando a norma. Você está contrariando o que diz o Código Penal. Então, no momento em que você mata alguém, você está indo de encontro ao que diz a norma. Então, nesse exato momento em que você mata alguém, você está contrariando a norma. Sendo que no momento em que você age impelido por uma excludente de ilicitude ou antijuridicidade, seja ela uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito que nós vamos estudar, ou seja, ele não vai responder pelo fato criminoso. Por que não? Porque ele cometeu uma conduta, ou seja, contrária à norma jurídica, mas não existe o segundo elemento estrutural do crime, que é a ilicitude ou antijuridicidade. Por isso que o conceito é esse, meus amigos. Tudo bem? Tranquilo? Eu coloquei aqui uma atenção. O fato típico somente é ilícito ou antijurídico quando não declarado lícito por causa da exclusão da antijuridicidade. Meus amigos, ele está dizendo aqui pra gente o seguinte, olha, na verdade, eu só posso considerar um fato como criminoso, como tal criminoso, se não existir nenhuma excludente de ilicitude. Então eu só posso falar que aquele fato é ilícito se ele não agiu amparado por uma excludente de ilicitude. Se ele agiu amparado por alguma excludente de ilicitude, não tem como eu falar que esse cara cometeu um fato criminoso. Tudo bem? E olha, sabe por quê que o legislador deu a possibilidade de uma pessoa agir impelido com apoio de uma legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de exercício? Porque, olha, o Estado acaba sendo omisso. O Estado não consegue passar segurança para todas as pessoas 24 horas
O Estado não consegue dar segurança para pessoas individuais, ou seja, para mim e para vocês que estão aí. Ou seja, nós não temos segurança 24 horas. O Estado não consegue fornecer segurança 24 horas. Então, se o Estado não consegue fornecer, o legislador deu a possibilidade de nós reagirmos, ou seja, de nós repelirmos o quê? A injusta agressão. Isso eu estou usando um exemplo, legítima defesa, mas nós temos outras excludentes. Tá claro que nós vamos estudar adiante. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Isso aqui é bom para os senhores ler com calma, tá claro? Vamos aqui evoluir agora nas causas de exclusão da antijuridicidade. Meus amigos, causas de exclusão da antijuridicidade. Meus amigos, se vocês pegarem aí o seu Código Penal e vocês forem lá no artigo 23 do Código Penal, artigo 23 do Código Penal, e for lá no inciso 1, inciso 2, inciso 3 do Código Penal, você vai ler a seguinte informação. Não há crime quando o agente pratica o fato em. Então, olha, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então, olha, nós vamos estudar agora as causas de exclusão da antijuridicidade, as causas de exclusão da ilicitude. Ou seja, quais são as causas de exclusão da antijuridicidade? Elas estão previstas no artigo 23 do Código Penal. E o que diz o artigo 23, professor, do Código Penal? Diz assim: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então, quando o agente age amparado por essas excludentes aqui, ele não pratica o fato criminoso. Então, são essas excludentes aqui que nós vamos desmembrar agora com os senhores. Tá claro? Olha o que diz aqui, ó. Causas de exclusão da antijuridicidade, as denominadas de exclusão são chamadas de legítima defesa, tá aqui. Outra, estado de necessidade. Outro, estrito cumprimento do dever legal. E outra, o exercício regular de direito. Então, as causas que excluem a ilicitude ou a antijuridicidade, elas estão previstas aonde, professor? Estão previstas no artigo 23 do Código Penal, seus incisos 1, 2 e 3. De novo, para você fixar isso na sua mente. De novo, olha, então o que diz o artigo 23? Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Meus amigos, nesse exato momento, nós vimos as causas de exclusão da antijuridicidade. Agora nós vamos estudar uma por uma. Vamos ver o que é legítima defesa, vamos ver o que é estado de necessidade, vamos ver o estrito cumprimento do dever legal e vamos ver o exercício regular de direito. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Vamos avançar então. Vamos falar agora da legítima defesa. Meus amigos, legítima defesa é um assunto muito bom, muito bom, muito bom. Gosto muito de falar em legítima defesa. Olha só, meus amigos, se vocês pegarem aí o artigo 25 do Código Penal, ele vai dizer o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando os meios moderadamente, repele a injusta agressão atual ou iminente, direito seu ou de outrem. Então, olha, o artigo 25 do Código Penal vai definir o que é legítima defesa. Então, a definição do que é legítima defesa, um tipo de excludente de ilicitude ou antijuridicidade, está prevista no artigo 25 do Código Penal. O que diz o artigo 25 do Código Penal? Diz assim: entende-se a legítima defesa quem, usando dos meios moderadamente, repele a injusta agressão
atual ou iminente, direito seu ou de outrem. Então, vamos para o quadro e vamos entender. Olha, legítima defesa está descrito no artigo 25 do Código Penal, a noção de legítima defesa, ou seja, diante da impossibilidade de o Estado não oferecer, ou seja, segurança para as pessoas a todo tempo. Logo, estas são autorizadas a agir para proteger seus bens jurídicos diante de agressão humana. Então, olha só, o que nós temos que entender é o seguinte, galera, é possível que alguém, de regra, alguém pode atentar contra a vida de outra pessoa? Não. De regra, ninguém pode atentar contra a vida de ninguém. Por quê? Porque se você atentar contra a vida de alguém, você vai estar contrariando a norma penal. Por quê? Porque o artigo 121 do Código Penal, ele fala matar alguém. Pena reclusão, homicídio simples de 6 a 20, homicídio qualificado de 2 a 30. Ou seja, então de regra você não pode matar. Sendo que a legítima defesa, ela surge para dar condições para a gente de que, olha, se o Estado não consegue fornecer a segurança adequada que ele devia passar para a gente, ou seja, nós temos o direito de repelir, de reagir àquela injusta agressão humana que foi impetrada contra a gente. Exemplo, vamos supor que hoje eu saio daqui do estúdio e logo eu vou para casa. Chega na casa, o infrator veio me roubar. E nesse exato momento, vamos supor que, um exemplo, tudo bem? Que eu reagi. E nesse exato momento que eu reagi, eu acabei atentando contra a vida dele, usando dos meios moderados. Ou seja, de regra, eu não posso matar. De regra, eu não posso atentar contra a vida de ninguém. Por quê? Porque eu estou indo de encontro à norma penal. Porque, olha só, o artigo 121, ele fala matar alguém, mas ele está falando assim, filho, não mata. Se você matar, você vai sofrer uma sanção. Você vai sofrer uma sanção se for simples de 6 a 20, se for qualificado de 2 a 30. Então, quando eu falo contrariar a norma, é nesse sentido. Porque o artigo está prevendo uma pena. Se ele está prevendo uma pena, ele está dizendo para você e para mim, filho, não mata. Se você matar, você vai sofrer uma sanção X. Então, é por isso que você contraria a norma. Mas, em virtude do Estado ser omisso na segurança das pessoas que convivem em sociedade, nós temos o direito de agir. Nós temos o direito de repelir uma injusta agressão. Então, olha, a legítima defesa, então, na verdade, ela surge quando? Ela surge quando o Estado se torna omisso, o Estado não consegue fornecer segurança adequada para as pessoas, e quando o Estado não consegue fornecer esse tipo de segurança, o que vai acontecer? Nós temos o direito de agir. Nós temos o direito de agir. Por que nós temos o direito de agir? Porque, olha, não pode uma pessoa atentar contra mim, através de uma injusta agressão humana, e eu ficar quieto, e eu ficar calado, e eu não fazer nada. Ou seja, se eu não tenho um Estado me fornecendo a segurança constantemente 24 horas, eu tenho que ter no mínimo a condição de repelir, de reagir àquela injusta agressão. Então, por isso que é possível existir a legítima defesa. E, meus amigos, legítima defesa, eu tenho que lhe dizer o seguinte ponto. Legítima defesa, de regra, anota no seu caderno. Regra. Legítima defesa só é possível, de regra, contra uma agressão humana. Ou seja, então só é cabível legítima defesa quando existir uma injusta agressão humana contra mim. Então eu só posso alegar legítima defesa, claro, se a minha ação for justa e eu estiver repelindo uma injusta agressão. Se eu estou repelindo uma injusta agressão, perfeito, humana. Então, de regra, só é possível existir a legítima defesa contra uma ação humana, contra uma conduta humana. Tá claro? Vamos se aprofundar
mais à frente no próximo slide. Olha só, meus amigos. Aqui eu coloquei os requisitos da legítima defesa. Nós temos aqui os requisitos da legítima defesa. Professor, e aí? Vamos estudar então os requisitos. Olha, requisitos da legítima defesa. Primeiro é agressão injusta. É necessário que a agressão seja injusta, isto é, contrária ao direito. Galera, para existir legítima defesa, é necessário, de regra, que essa agressão injusta, de regra, ela parte de quem? Do ser humano. Tem que partir do ser humano, galera. Tem que partir. De regra, só é cabível legítima defesa contra uma injusta agressão provocada por um ser humano. Mas olha só. Então, olha só. Nós já sabemos, o primeiro ponto que você tem que saber quanto à legítima defesa é a legítima defesa, ou seja, a situação ali que vai se derivar da injusta agressão, ela pode se derivar, de regra, de uma conduta humana. E essa situação da injusta agressão pode ser uma situação de perigo atual ou iminente. Então, olha só, o artigo 25 do Código Penal diz assim: entende-se em legítima defesa quem, usando dos meios, moderadamente repele injusta agressão, atual ou iminente. Olha, na verdade, você pode repelir uma injusta agressão. Então, seja uma situação de perigo atual ou iminente. Galera, atual está acontecendo. Iminente está na iminência de acontecer. Está prestes a acontecer. Tá claro? Tudo bem? Então vem pra cá. Olha, a agressão injusta é necessário que a agressão seja injusta. Fato. Isto é contrária ao direito. Galera, eu só posso agir, eu só posso repelir se houver uma agressão injusta contra a minha pessoa. Tá claro? Essa agressão injusta tem que contrariar o quê? Tem que contrariar o direito. Exemplo, hoje uma pessoa veio e tentou subtrair o meu patrimônio, o meu relógio. Ou seja, ele está contrariando o direito? Sim. Por que ele está contrariando? Porque o artigo 157 do Código Penal diz assim: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de reduzir por qualquer meio a capacidade de resistência da vítima. Pena reclusão de 4 a 10 anos é multa. Ou seja, artigo 157 do Código Penal fala em roubo. O cara veio, botou a revólver na minha cara e levou o meu relógio. Ou seja, ali eu estou diante de uma agressão injusta contra mim, sim ou não? Sim, eu estou diante. E esse infrator que está diante de uma agressão injusta, ele está contrariando um direito? Sim, porque o artigo 157 fala: filho, não rouba. Não vem cometer um roubo, porque se você roubar alguém, você vai sofrer uma sanção X. Então, logo, de regra, é necessário que a agressão injusta, ela venha a ocorrer através de um ato humano. Mas olha só, isso é a regra. Isso é a regra. A regra é que para você repelir uma injusta agressão, essa injusta agressão tem que partir de um ato humano. Regra. Mas só que tu tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? A exceção. É cabível legítima defesa contra um animal? Sim. Ué, professor, você falou que, de regra, a agressão injusta tem que partir do ser humano. Sim, tem que partir do ser humano a agressão injusta. Tem que partir, isso é a regra. Mas nós temos o quê? A exceção. Qual é a exceção? A exceção é a seguinte: quando o animal for utilizado como instrumento arma, é cabível legítima defesa contra um animal. Te dou um exemplo. Vamos supor que hoje eu estou passando na rua e nesse exato momento uma pessoa percebe que eu estou passando naquela tal rua, pega o cachorrinho dele,
o pitbull, e nesse exato momento essa pessoa não gosta de mim. Ele pega esse cachorro, passando perto de mim, ele chega pro cachorro dele e fala, pega, Totó. Ele chega pro cachorro dele e fala, pega, Totó. Nesse exato momento que o Totó veio, no momento em que ele veio para poder grudar no meu pescoço, eu dei um tiro no Totó, o Totó veio a óbito. Eu pergunto para os senhores, aquele cachorro partiu para cima de mim por livre e espontânea vontade do próprio animal ou houve um comando sobre aquele animal? Houve um comando sobre aquele animal. Então, como exceção, é cabível sim legítima defesa contra um animal, desde que esse animal seja utilizado como instrumento, arma. Desde que ocorra que um comando humano sobre esse animal. Se ocorrer, tá tranquilo, é cabível. Então, olha, vimos a regra, que de regra só é cabível legítima defesa quando existe uma injusta agressão de um ser humano. Agora é exceção. É cabível legítima defesa contra uma injusta agressão provocada por um animal, desde que exista um comando humano sobre esse animal, sobre este animal. Se não existir um comando humano sobre este animal, não fica caracterizado legítima defesa. Agora, nós temos a segunda exceção. É cabível legítima defesa contra o inimputável. Professor, que desgraça é essa de inimputável? Te explico. Galera, olha, inimputável. Aqui eu estou falando de quem? Eu estou falando do menor de 18 anos e estou falando do quê? Daquele que tem problema, doença mental. Doença mental. Nós vamos estudar mais à frente culpabilidade. E quando eu for estudar com os senhores culpabilidade, eu vou especificar os elementos, as causas que excluem, mas para você compreender nesse exato momento o que é inimputável, eu lhe explico, basta você ficar atento à explicação. Galera, inimputável significa uma pessoa que não pode sofrer pena. Inimputável é aquela pessoa que não sofre pena. Inimputável, na verdade, é uma das causas que exclui o quê? A culpabilidade. Inimputável ou inimputabilidade. É uma das causas que exclui o quê? A culpabilidade. E galera, um exemplo de inimputável ou inimputabilidade é o menor de 18 anos. Olha, o menor de 18 anos pratica crime? Não. Menor de 18 anos não pratica crime. Ah, professor, tu deve estar falando merda, deve ter fumado alguma coisa. Não é possível, professor. Como é que você está falando que o menor não pratica crime? Menor não pratica crime. Quem diz isso? O Código Penal e a Constituição Federal. Aonde, professor? Eu quero ler para ver se é verdade. Olha, pegue aí o seu código, artigo 27 do Código Penal. Pegue também o artigo 228 da Constituição Federal, que eles vão dizer assim, a mesma coisa. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas especiais. Que normas especiais são essas? Normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Olha, menor não pratica crime, menor pratica ato infracional análogo a crime. Então, olha, você pode repelir uma injusta agressão contra um menor, sim ou não? Sim ou não? Galera, de regra, não, mas como exceção, é cabível legítima defesa contra uma injusta agressão contra um menor de 18 anos? Sim, é cabível, sim. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que hoje Tício está chegando na sua casa. No momento em que ele está chegando na sua casa, veio o Mévio, que tem 12 anos, sei lá, com uma arma tentar roubar ele. Ele repeliu aquela injusta agressão, baleou e levou aquela pessoa a óbito. Eu pergunto para os senhores, ele repeliu uma injusta agressão
contra um inimputável, sim, é considerado legítima defesa? É claro que é. É claro que é. Porque, olha, aquele infrator, ele empregou uma injusta agressão, sim ou não? Sim, o menor empregou uma injusta agressão contra uma pessoa que agiu através da justa agressão. Ele repeliu justamente. Então, olha, a vítima repeliu justamente uma agressão injusta do infrator. Ou seja, ninguém pode querer atentar contra a minha vida nem atentar contra o meu patrimônio. É meu, eu trabalho, eu produzo isso. Eu corro atrás disso. Então não pode querer vir alguém querer atentar contra o meu patrimônio. Então logo esse menor veio e atentou contra o patrimônio de Tício, sei lá. Ou seja, nesse exato momento ele pode repelir essa injusta agressão. Ele pode atentar usando os meios moderados contra esse menor, que vai ser considerado o quê? Legítima defesa. Claro, galera. Quando eu estou falando em legítima defesa, eu estou falando que ele usou os meios moderados. Tá claro? Vamos estudar isso daqui a pouquinho. Então eu só quero, nesse exato momento, é o seguinte. A primeira exceção foi que é cabível legítima defesa contra o quê? Contra animal. Um animal, desde que ele seja utilizado como instrumento, arma. Segunda é cabível legítima defesa contra inimputável, menor de 18 anos? Sim, é cabível. Eu já expliquei para os senhores o artigo 27 do Código Penal, combinado com o artigo 228 da Constituição Federal. Tá claro? Outra coisa, vamos falar agora do doença mental, do doente mental, né? Galera, doente mental, nós vamos estudar isso mais à frente também, tá lá no artigo 26 do Código Penal. As pessoas têm a mania, né, de falar assim, maluco, fala aí 22. E 22 não fala lá de maluco. 22 fala da coação moral irresistível e da obediência hierárquica. Então as pessoas empregam, na verdade as pessoas empregam palavras que não tem nada a ver com o nosso direito. Mas tudo bem, faz parte. Vem comigo. Galera, doença mental está tipificado no artigo 26 do Código Penal. E professor, o que diz o artigo 26 do Código Penal? Galera, artigo 26 do Código Penal, caput, diz assim: é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, quando o cara ele for totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, ele será isento de pena. Ele não sofrerá pena. Mas olha, vamos supor que hoje um doente mental meteu a mão numa faca e foi pra cima de você. Você pode repelir aquela injusta agressão contra aquele doente mental? Pode. Então olha, as 3 exceções que você tem que saber é a seguinte: é cabível, de regra só é cabível legítima defesa quando existir uma injusta agressão provocada por um ser humano. Regra, essa é a regra, tá claro? Exceção, é cabível legítima defesa contra um animal? Sim, desde que esse animal seja utilizado como instrumento, arma. Segunda exceção, é cabível legítima defesa contra o inimputável quando eu falo de menor de 18 anos? É cabível. É cabível legítima defesa contra um doente mental, aquele cara que é totalmente incapaz de compreender o característico do fato? É cabível. Tá claro? Então, regra, eu expliquei regra e expliquei exceção para os senhores. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Espero que esteja claro para os senhores. Tudo bem? Vamos avançar aqui então nos nossos requisitos. Vem comigo.